Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É uma alegria imensa saber que você nos acompanhará nesta longa e profunda jornada. Prepare-se para mergulhar nos séculos de pedra e fé, onde a vida era tecida com fios de devoção, trabalho e a sombra imponente dos castelos. Hoje vamos desvendar a história completa de Agnès, a tecelã de Boisclair e o destino do castelo de Montfort. É uma narrativa rica em detalhes, feita para ser ouvida com calma, que o transportará diretamente para o coração da Idade Média. Ajuste sua posição, feche os olhos se desejar e permita que o ritmo da narração o guie. Que esta história lhe traga paz e reflexão. Desejamos a você tudo de bom e, se estiver ouvindo para relaxar, um sono tranquilo e reparador. A partir de agora, o mundo de Agnès e Montfort é seu. Continue conosco e boa jornada. O arduano de 1185, no feudo de Bellefontaine, era denso com cheiros. O adubo fresco da terra recém-virada misturava-se à fumaça ácida da turfa molhada que subia das choupanas, criando uma névoa baixa e pungente. Era na aldeia de Boisclair, aninhada à sombra severa das muralhas de pedra do castelo de Montfort, que a vida de Agnès se desenrolava. Seus dias eram uma sucessão de labuta e fé. Aos 12 anos, Agnès já possuía a destreza de uma artesã adulta. Suas mãos finas, surpreendentemente fortes, eram hábeis na fiação e na tecelagem, ofício que herdara de sua mãe, Marie. A casa, um único cômodo de pau a pique e telhado de colmo, era o mundo inteiro para a família de 5 pessoas. O calor era uma dádiva rara, concentrado na lareira central, cuja fumaça lutava para escapar pela abertura estreita no teto. As janelas não tinham vidro, apenas membranas de bexigas secas que filtravam a luz do sol em um tom amarelado e fantasmagórico. O chão de terra batida era frio, mas era ali que dormiam, lado a lado. O pai, Pierre, um servo, ensinava-lhe o respeito e o medo. O medo da fome, do frio e, sobretudo, o medo da fúria do senhor Raoul de Montfort. O ritmo da vida era ditado pela natureza. Começava bem antes do sino da igreja de Saint-Mathieu tocar a primeira missa e só findava com o cair do sol. O plantio da cevada e do trigo nos lotes familiares era o motor da aldeia. Mas havia o trabalho obrigatório, a corvéia, nas terras mais férteis do Senhor, manso senhorial. E, claro, havia os pagamentos incessantes. A talha, o imposto anual cobrado pela nobreza, o dízimo que sustentava o austero Padre Antoine, e as banalidades, taxas cobradas para usar o moinho, o forno e o lagar que pertenciam unicamente ao castelo. A vida era uma negociação constante por sobrevivência. O Padre Antoine era a única autoridade que rivalizava com a do Senhor. Ele lia as escrituras em latim, uma língua mística e incompreensível para os camponeses. Suas pregações, no entanto, eram claras. A recompensa do céu dependia do trabalho na terra e da devoção. A fé era a armadura contra a doença, vista como punição divina, e a violência dos tempos. Deus proverá se as vossas mãos forem honestas, ele repetia, a voz rouca ecoando na nave escura da igreja de pedra fria. Para o povo de Boisclair, o mundo era limitado pelas florestas escuras, lar de bandidos e lendas sombrias, e circunscrito pelos limites do feudo que raramente ousavam cruzar. A fome era um fantasma frequente. Naquele outono, a colheita foi miserável devido às chuvas tardias. Agnès viu o medo nos olhos de Pierre, seu pai. Ele pesava cada grão, cada punhado de farinha. Não podemos comer o que devemos ao Senhor, ele sussurrava para Marie. Ou não passaremos o inverno. A carne era um luxo raro. Sua dieta consistia principalmente em mingau de aveia, pão duro de centeio e, ocasionalmente, um caldo ralo com vegetais cultivados no pequeno jardim familiar. As crianças adoeciam fácil.
A perspectiva de vida era curta e a infância era um privilégio que poucos desfrutavam. Certo dia, Agnès ouviu um burburinho. Cavaleiros do castelo pararam na aldeia. Um deles, um homem robusto e sério, com o brasão de Montfort, estava na frente de sua choupana. Lady Elara, a esposa de Lord Raoul, havia ouvido falar de sua habilidade com o tear. O convite não era um pedido, era uma ordem. Aos 16 anos, Agnès vestiu sua única roupa limpa e foi levada. Ela passou pela ponte levadiça, sentindo a dureza da pedra sob os seus pés. O cheiro dentro das muralhas era diferente. Mofo, óleo de lamparina e o cheiro metálico das armaduras. Ela deixou a simplicidade da terra pelo labirinto de pedra fria do castelo de Montfort. O castelo era uma força militar, não um lar aconchegante. Agnès foi instalada com as outras criadas. Ela dormia num pequeno recanto no chão de pedra, coberto por palha, perto dos estábulos, onde o calor era mais constante. A vida das criadas era hierárquica e supervisionada. Agnès logo conheceu Lady Elara. Elara era uma mulher de beleza austera e exigente. "Tu farás os meus tecidos, garota", disse Elara com um sotaque fino e distante. Agnès respondeu a tecelã, abaixando a cabeça. "Pois bem, Agnès, o meu manto deve ser digno do meu marido. Se falhares, o castelo não perdoa." O grande salão era o centro da vida no castelo. Era enfumaçado, com tetos altos, onde as refeições eram servidas. A dieta dos nobres era um choque para Agnès. Carne, carne e mais carne. Javali, veado, patos, pães brancos, vinho e cerveja forte. Os servos da aldeia nunca provariam tal luxo. Os banquetes eram rituais de poder. Embora a opulência estivesse presente, as maneiras eram rústicas, comiam com facas e dedos, os talheres eram raros. Lord Raoul, um homem de barba grisalha e olhos cansados, resolvia disputas, organizava a guarnição e cumpria suas obrigações como vassalo do duque. A guerra e a caça eram seus únicos prazeres. Agnès foi designada para a ala das damas. Sua função era remendar tapeçarias e criar novos trajes para Lady Elara, usando sedas e veludos caros que chegavam pelas raras rotas comerciais. Seu ofício era sua única proteção. Ela ouvia as conversas das damas sobre o amor cortês, a idealização romântica de um amor puro e impossível, que contrastava absurdamente com a realidade dos casamentos arranjados por poder e terra. Elas sonhavam com cavaleiros galantes enquanto costuravam. Lady Elara dedicava seus dias a bordar, fiar e gerenciar a casa. Ela era a força motriz do castelo na ausência de Raoul, mas estava confinada aos muros. Sua única liberdade era no verão, quando a corte se deslocava para propriedades menos frias. Apesar da opulência, a vida no castelo era rude. A higiene era uma tarefa complexa. Elara tomava banho em bacias de madeira com água aquecida, um ritual que exigia muitas criadas. No entanto, o saneamento era terrível. Dejetos eram jogados das ameias ou acumulados em fossas abertas. Agnès descobriu a biblioteca. Não uma biblioteca pública, mas uma pequena coleção de manuscritos que Raoul mal olhava. Ela passava seus momentos livres ali, admirando as iluminuras. Um dia, encontrou um livro sobre ervas e cura, um saber proibido para as mulheres comuns. A tecelã percebeu que nos tecidos ela poderia inserir mais do que cores. Começou a tecer intenções em suas tapeçarias, esperança de boa colheita no manto de Raoul e um sutil aviso no véu de Elara, um padrão que só ela podia decifrar, que simbolizava a traição. Foi nesse período que ela conheceu Jean, o armeiro da aldeia, um homem calmo e forte que também trabalhava no castelo. Ele forjava a proteção dos nobres e viu em Agnès a força silenciosa de sua aldeia. Começaram a se encontrar na forja, onde o fogo
criava sombras cúmplices. O namoro era discreto, realizado sob a vigilância de todos. Casaram-se na igreja de Saint-Mathieu. Foi um casamento simples de camponeses, mas abençoado pelo padre Antoine, com pão e cerveja. Agnès, agora esposa de Jean, equilibrava a vida na aldeia e os deveres no castelo. Agnès deu à luz seu primeiro filho, Pierre, em sua choupana. O nascimento era sempre um momento de medo e alegria. O casal sabia que a vida do menino seria de trabalho duro, mas pelo menos ele nasceria livre das obrigações mais severas da servidão. Os anos se passaram e o castelo continuava a ser o centro do mundo. Agnès testemunhou a partida de cavaleiros para a Terra Santa. A palavra cruzada pairava como uma promessa de glória e uma ameaça de perda. A tensão social aumentava. Lord Raoul apertou os impostos. A guerra custa caro, ele rosnou no grande salão. Os camponeses reclamavam da banalidade abusiva para usar o moinho. Jean sentia a raiva silenciosa da aldeia. No outono de 1205, o desastre chegou. Uma nova e estranha doença, que os camponeses chamavam de fogo de Santo Antão, atingiu Boisclair. Era o ergotismo, causado por um fungo no centeio mofado. A dor era lancinante, a doença mortal. Agnès, lembrando-se do livro da biblioteca, correu para a abadia de Saint-Mathieu, próxima ao feudo. Os mosteiros eram os verdadeiros guardiões do saber orar e do saber curar. O abade, um homem idoso e paciente, folheou um antigo manuscrito de remédios. Ele identificou a doença e indicou o uso de plantas específicas e pão de cereais mais limpos. Era um conhecimento de séculos, preservado pelo clero regular. Agnès, com o conhecimento em mãos, e Jean, com a autoridade de seu ofício no castelo, uniram forças. O castelo cedeu cereais menos contaminados. Agnès e o padre Antoine prepararam as infusões. O fogo recuou, mas o povo de Boisclair nunca mais esqueceu quem os tinha salvado. A tecelã e o saber dos monges. Agnès havia se tornado a ponte viva entre os dois mundos. Ela compreendia a lógica fria e protetora do castelo e o calor desesperado e comunitário da aldeia. Ela via a teia de dependência mútua sustentada pela terra e pela fé. Nos anos seguintes, a Baixa Idade Média começou a sussurrar mudanças. Mercadores itinerantes traziam não apenas mercadorias exóticas, mas também novas ideias sobre comércio e liberdade. As rotas comerciais estavam se expandindo timidamente. O filho mais velho de Agnès, também chamado Pierre, não queria ser servo. Ele estava cansado do peso da servidão. "Eu quero o meu próprio ofício, mãe", ele disse. "O trabalho não pode ser apenas para o Senhor." Pierre fugiu para Saint-Éloi, uma das novas cidades livres, burgos, que floresciam fora do domínio feudal. Ele se tornou aprendiz e ingressou em uma corporação de ofício, onde tecelões como ele se protegiam e regulamentavam seu trabalho contra a tirania dos nobres. Agnès ficou. Seu coração estava ligado à terra e ao seu marido, Jean. Ela via o castelo de Montfort como uma sentinela de pedra, rude, mas necessária, e via a aldeia, que apesar das dificuldades, florescia. Na velhice, ela sentava-se ao sol no adro da igreja. Suas mãos, ainda firmes, costuravam uma última vez as vestes do padre Antoine. Ela usava os fios mais grossos da aldeia e os fios mais finos que ainda lhe restavam do castelo. Um dia, um mensageiro chegou de Saint-Éloi. As notícias eram sobre o primeiro sino de uma torre municipal ser erguido na cidade. Era um sino que tocava para o mercado, para a reunião dos burgueses, para a autonomia. Aquele som distante, competindo com o sino da igreja, era a ressonância de uma nova era.
era o som do mundo que lentamente se transformava, do poder que se movia da terra para o comércio e das muralhas do castelo para as muralhas da cidade. Agnès olhava para a vida dela. Uma linha tecida de trabalho, fé e família. Uma tapeçaria complexa, austera, mas repleta de um profundo e silencioso senso de dever e comunidade. Ela viveu a transição. Sua última tapeçaria, um grande painel para a igreja, não representava santos, mas a própria aldeia. Pierre no arado, Jean na forja, ela no tear, e o castelo, não como um tirano, mas como um guardião, lá ao fundo. Esta tapeçaria, ela sabia, era o seu verdadeiro legado. Não o manto de seda de Elara, mas a representação honesta da vida do laboratório, aquele que trabalha. No leito de morte, cercada por seus filhos e por Jean, ela sussurrou a sua última prece, não em latim, mas na língua simples da terra. Ela pediu não por luxo, mas por uma boa colheita para os anos que viriam. Agnès morreu em paz, no calor de sua lareira. Seu corpo foi sepultado no cemitério da igreja de Saint-Mathieu, onde todos os camponeses voltavam à terra que haviam trabalhado. Seu filho Pierre, o tecelão da cidade livre, voltou para prestar homenagem. Ele viu que a sua força não vinha da riqueza, mas da herança do trabalho de sua mãe. Ele levou para Saint-Éloi a sabedoria da comunidade e o cuidado da terra. E assim, a vida de Agnès, a tecelã de Boisclair, permaneceu. Uma história entre milhões que compuseram o vasto e complexo mosaico da Idade Média, onde a lealdade, a fé e o ofício eram mais fortes do que a pedra e o aço. Agnès, apesar do casamento, passava a maior parte das horas no castelo. Seus dias eram uma coreografia de tarefas. Começavam com o toque das matinas, a primeira das horas canônicas. Ela acordava no escuro e tinha que ajudar a acender as lamparinas no quarto de Lady Elara. O ar do quarto de Elara era perfumado com óleos caros, contrastando com o cheiro de fumaça e palha do resto do castelo. A nobre era exigente. Agnès, esta bainha está torta. Tens a mão de uma camponesa. Elara criticava, com um desdém gelado, mesmo sabendo da habilidade da tecelã. Agnès aprendia a engolir o orgulho. Sua sobrevivência e a de sua família na aldeia dependia de sua discrição e talento. Ela observava a rotina de Elara, as longas sessões de penteado, a aplicação de cremes e o vestir-se lento e cerimonial das roupas em camadas. Enquanto trabalhava, Agnès ouvia as fofocas. A maior parte girava em torno de Lord Raoul. Ele era um homem de meia idade, mais interessado em torneios e em manter a ordem militar do que em sua jovem esposa. O casamento era, afinal, uma aliança política, não de amor. O castelo, embora fortificado, era um lugar de tédio para a nobreza feminina. As damas passavam horas jogando jogos de tabuleiro rústicos, ouvindo músicas de alaúde tocadas por um menestrel melancólico ou bordando cenas religiosas para doação à igreja. A alimentação dos nobres era excessiva. No grande salão, os cozinheiros usavam especiarias caras trazidas por mercadores italianos, pimenta, canela, gengibre. O objetivo não era apenas o sabor, mas a demonstração de riqueza e poder sobre a natureza. Agnès ajudava a servir em alguns banquetes importantes. Ela via a etiqueta bizarra. Os convidados lavavam as mãos em bacias de prata e o vinho corria livremente. Os restos de comida, fartos, eram jogados aos cães que andavam livremente pelo salão ou distribuídos aos mais pobres.
Não olhes para os convidados, olha para o chão, advertia a governanta, uma mulher austera chamada Irmã Denise, que supervisionava as criadas com mão de ferro e um fervor religioso implacável. A fé permeava cada aspecto do castelo. Raul e Elara compareciam à missa diariamente. A capela privada era pequena, mas ricamente decorada com afrescos e velas. A diferença era que a fé deles era exibida, enquanto a da aldeia era vivida como necessidade. Jean, o marido de Agnès, trabalhava na forja dos ferreiros, situada fora da muralha interna, perto dos estábulos. Ele passava os dias no calor infernal, moldando o ferro em ferraduras, ferramentas e, o mais importante, armas e cotas de malha para os cavaleiros. O som incessante do martelo de Jean no ferro era o som da segurança do feudo. Era lá que Agnès e ele se encontravam rapidamente, trocando palavras e carícias roubadas na fumaça e no cheiro de metal queimado. Como está o manto de Elara? Jean perguntou certa vez, enxugando o suor da testa. Agnès sorriu. Está quase pronto, mas tem mais fios de verdade que de seda. Ela nunca saberá. A tecelã continuava seu projeto secreto, o manto das estações. Ela o bordava com símbolos discretos. No outono, cores de vinho eram misturadas com fios de linho cinza, representando a tristeza da colheita ruim dos camponeses. Elara notou o talento. Ela começou a pedir a Agnès para tecer presentes para outros nobres. Isso deu a Agnès acesso a informações e a novos materiais, mas também a colocou sob uma pressão esmagadora. Uma manhã, chegou a notícia de um ataque. Bandidos, ou talvez cavaleiros rivais, haviam tentado saquear as terras distantes do feudo. Raul reuniu sua guarnição. O castelo entrou em modo de cerco, as ameias cheias de arqueiros. O medo era palpável. Agnès rezava, não para os santos, mas para que Jean não fosse ferido. A guerra era o dever dos nobres, mas o peso caía sobre os servos. Mais impostos, mais trabalho para consertar o que fosse destruído. Elara exigiu que Agnès tecesse um estandarte de vitória. O estandarte deveria mostrar Raul em toda a sua glória. Agnès, relutante, fez o que lhe foi pedido, mas bordou uma pequena figura na borda, a figura de um cavaleiro caído. Agnès percebeu o lado mais sombrio de Elara durante o interrogatório do prisioneiro. Elara assistiu à tortura do cavaleiro com uma curiosidade fria. Ele tem de falar, Raul. Ela incitava, a voz controlada e suave. A tecelã sentiu um calafrio. Ela percebeu que a crueldade da nobre era calculada, não um acesso de raiva. Elara usava o poder para humilhar. Agnès guardou essa observação, tecendo-a em seu coração como um aviso. A tecelã sentiu um calafrio. Ela percebeu que a crueldade da nobre era calculada, não um acesso de raiva. Elara usava o poder para humilhar. Agnès guardou essa observação, tecendo-a em seu coração como um aviso. A vida no castelo era uma prisão dourada para Elara e uma prisão de pedra para Agnès. Ambas estavam confinadas pelo sistema, a nobreza pelo protocolo, a serva pela obrigação. Um mensageiro chegou, vindo de uma cidade portuária distante, trazendo especiarias e, o mais importante, uma carta para Lord Raul. A carta falava de um torneio. Raul, já velho, precisava de um campeão para representá-lo. Raul escolheu Sir Etienne, um jovem e impetuoso cavaleiro.
Elara, no entanto, começou a ter longas conversas secretas com Etienne, longe dos olhos do castelo. Agnès notou os olhares trocados. A tecelã, que tinha o dom de observar sem ser vista, percebeu que Elara estava manipulando Etienne, instilando-lhe ambição e deslealdade contra Raoul. A traição estava sendo tecida nos corredores de pedra de Montfort. Agnès sabia que tinha de avisar Raoul, mas como uma simples tecelã poderia falar com o senhor do castelo sem ser acusada de difamação e traição? O risco era a morte na fogueira por feitiçaria ou na forca por mentira. O torneio foi anunciado. Era um evento que drenava as energias e os recursos do feudo, mas era essencial para demonstrar o poder. Toda a corte e muitos camponeses foram à área de justas. Agnès e Jean estavam lá, no meio da multidão. Lord Raoul estava fraco, mas presente. Lady Elara estava radiante, vestida com o seu manto mais fino, sentada ao lado dele, sorrindo de forma calculista para Sir Etienne, o campeão de Raoul. Os cavaleiros, armados com suas lanças e escudos, pareciam gigantes de ferro. O som dos cascos no chão, o estalo da madeira, a gritaria da multidão, era o auge da cavalaria medieval, um espetáculo brutal de honra e violência. Sir Etienne lutou bravamente, derrubando seus oponentes, mas no momento crucial, ele hesitou. Ele enfrentava o campeão do rival de Raoul e, de repente, ele baixou a guarda. Foi um movimento sutil, mas Agnès viu a satisfação no olhar de Elara. Etienne perdeu. Raoul ficou humilhado publicamente. A honra do feudo estava manchada. O castelo rival ganhou territórios e gado em um acordo pré-torneio. A traição de Etienne foi um ato planejado por Elara. Voltando ao castelo, Raoul, consumido pela raiva e pela humilhação, confrontou Elara. Mas ela era mestre em manipulação. Ela chorou, acusou Raoul de ingratidão e desviou a culpa para a incompetência de Etienne. Raoul, velho e cansado, cedeu. Etienne foi apenas repreendido e Elara manteve sua posição. Agnès sentiu a frustração. Seu manto das estações precisava de um toque final, um feitiço de revelação mais forte. A tecelã trabalhou febrilmente em seu tear na ala das damas. Ela usou fios que tinha tingido com ervas secretas, que davam ao tecido uma tonalidade que mudava de cor sob certas luzes. Ela teceu a verdade de Montfort, um feitiço sutil. A tecelagem de magia era um risco extremo. Se descoberta, seria condenada por heresia. Mas Agnès sabia que era a única maneira de salvar Raoul e, consequentemente, a aldeia da tirania crescente de Elara. O manto estava pronto. Elara o exigiu imediatamente. "Vou usá-lo na próxima celebração", ela declarou. Agnès entregou-o com o coração apertado, sabendo que o tecido continha o destino do castelo. A celebração da colheita chegou. Era uma festa solene, onde o clero, a nobreza e alguns servos selecionados se reuniam para agradecer. Elara estava deslumbrante, usando o manto das estações. Durante a festa, enquanto o vinho corria e a música tocava, algo estranho começou a acontecer. Sob o fogo bruxuleante das tochas, o manto de Elara começou a brilhar e a mudar de cor de maneira estranha. Os desenhos das estações se tornaram caóticos. O trigo dourado da colheita se transformou em fogo e a neve do inverno se tornou sangue. As figuras tecidas por Agnès começaram a dançar de uma maneira sinistra. Agnès observava, escondida nas sombras, com o coração batendo forte.
O feitiço estava funcionando. O manto, saturado com a verdade, estava refletindo a alma traiçoeira de Elara. No auge do salão, uma cena no tecido ficou chocantemente clara. A figura de Elara em um recanto escuro, pagando Sir Etienne para perder o torneio. O manto revelava a traição. Um murmúrio de horror percorreu o grande salão. Lord Raoul, com a visão fraca, cambaleou. "O que é aquilo? Feitiçaria!" Ele gritou, apontando o dedo trêmulo para o manto. Elara tentou esconder o tecido, mas o manto parecia ganhar vida própria, expondo cenas de sua crueldade contra os servos e suas conspirações para manipular Raoul. A irmã Denise, a governanta, gritou: "Feiticeira! É o trabalho do diabo!" O caos tomou conta. Os cavaleiros sacaram as espadas. Elara tentou fugir, mas foi contida pelos guardas. Raoul, finalmente vendo a verdade, desmaiou, caindo de sua cadeira. A figura de Elara, desesperada, era a última coisa que Agnès viu antes que Jean a puxasse pela mão. "Temos de sair agora, Agnès, antes que a culpem pelo manto." Jean a arrastou para fora do salão, passando por cavaleiros confusos e damas histéricas. Beoche 2 correram para a forja. Jean pegou suas economias, escondidas sob as ferramentas, e um mapa simples do feudo. Eles sabiam que a fuga era a única opção. Agnès olhou para trás. As chamas da tocha dançavam, projetando sombras medonhas. A pedra fria do castelo parecia engolir a si mesma e seus habitantes. Eles fugiram para a floresta, o esconderijo natural dos oprimidos. A noite era escura e fria. Deixaram para trás a segurança da aldeia, mas levaram consigo a verdade. A fuga não foi fácil. Eles tiveram que evitar as patrulhas enviadas por quem quer que estivesse no comando do castelo. O manto da verdade tinha revelado Elara, mas condenado Agnès à fuga eterna. Na escuridão da floresta, eles se encontraram com camponeses leais que tinham fugido com eles. O grupo era pequeno, mas unido. Agnès era uma líder silenciosa e Jean, o comandante. Béat Floresta, que para os camponeses era um lugar de medo e superstição, tornou-se o único santuário seguro para Agnès e Jean. Era o Wildwood, um emaranhado de carvalhos antigos e faias escuras onde a luz do sol mal penetrava. O chão era coberto por musgo e folhas podres. A floresta, que para os camponeses era um lugar de medo e superstição, tornou-se o único santuário seguro para Agnès e Jean. Era o Wildwood, um emaranhado de carvalhos antigos e faias escuras, onde a luz do sol mal penetrava. O chão era coberto por musgo e folhas podres. A pequena comitiva de fugitivos, composta por Agnès, Jean, um ferreiro aprendiz leal chamado Luc e a cozinheira antiga do castelo, Madame Claire, avançava lentamente. Eles dependiam da experiência de Jean para rastrear e da sabedoria das ervas de Agnès para sobreviver. O clima de terror no castelo, após a revelação do manto, havia se espalhado. O medo da feitiçaria era tão forte quanto o medo da traição. Elara estava presa e Raoul, doente, estava sob os cuidados dos seus cavaleiros mais antigos que lutavam para manter a ordem. Madame Claire, a cozinheira, era um trunfo inestimável. Ela conhecia os caminhos secretos para os depósitos de comida da aldeia e sabia como cozinhar raízes e caça de maneira a evitar doenças. Ela resmungava, mas permanecia leal a Agnès, a única pessoa que a tratara com respeito no castelo. Eles se estabeleceram em uma clareira oculta perto de um riacho a cerca de 2 dias de caminhada de Montfort. Jean construiu um abrigo rústico de galhos e lama, mais simples que a choupana, mas seguro. A cada barulho, o coração de Agnès disparava, esperando o som de cascos. A vida no exílio era um retorno cruel à essência. A tecelã, acostumada aos fios finos de seda,
voltou a trabalhar com vime e junco, tecendo cestos e esteiras para o conforto mínimo do grupo. Jean, sem sua forja, sentia-se inútil, mas sua liderança era vital. A vida no exílio era um retorno cruel à essência. A tecelã, acostumada aos fios finos de seda, voltou a trabalhar com vime e junco, tecendo cestos e esteiras para o conforto mínimo do grupo. Jean, sem sua forja, sentia-se inútil, mas sua liderança era vital. O período de refúgio durou várias semanas. O inverno se aproximava e o frio da floresta tornava-se insuportável. Eles se alimentavam de coelhos caçados por Luke e do pão duro que haviam trazido. A comunidade e a cooperação eram a lei da floresta. Enquanto isso, em Montfort, a anarquia crescia. Raoul, enfraquecido, não podia governar. Seus cavaleiros disputavam o poder. A igreja, através do padre Antoine, tentava mediar, mas o caos era alimentado pela ausência de uma autoridade clara. Os camponeses de Boisclair sentiram a ausência de um senhor. Sem a proteção do castelo, começaram a ser alvo de pequenos bandos de mercenários. Não lutarás pelo castelo, Jean. Lutarás pela aldeia e pelo nosso filho, ela argumentou, segurando-o com firmeza. A rebelião começou a tomar forma. Jean usou suas habilidades de ferreiro para transformar ferramentas agrícolas em armas rústicas. Foices afiadas, rastelos modificados e pedras amarradas a cabos de madeira. A forja da floresta estava aberta. Luke, o aprendiz, provou ser um ferreiro promissor. Ele trabalhava incessantemente, forjando pontas de flecha e pequenas lanças. Madame Claire, por sua vez, preparava uma mistura de óleos e ervas para tratar ferimentos e atuar como antisséptico. O movimento camponês ganhou força. Dezenas de homens da aldeia, cansados da opressão e da incerteza, juntaram-se a Jean na floresta. Eles eram inexperientes em combate, mas tinham a fúria da terra em seus corações. Agnès desenhou um novo estandarte. Não o brasão de Raoul, mas um simples desenho de um arado e um tear. Símbolos do trabalho e da vida dos laboratórios. Era o estandarte da revolta, o símbolo de sua causa. Não roubaremos o castelo, Jean instruiu os homens, sua voz baixa e firme. Vamos restaurar a ordem e a justiça. O castelo deve proteger o povo e não o oprimir. A filosofia da rebelião era a justiça, não a vingança. O padre Antoine, em segredo, ajudou a causa. Ele não podia apoiar abertamente uma revolta contra o Senhor, mas ele usou seu poder eclesiástico para atrasar as ações dos cavaleiros de Raoul, citando a enfermidade do Senhor e a necessidade de oração. O plano de ataque era simples, focado na surpresa. Jean sabia que o castelo era mais fraco na calada da noite, quando as vigias estavam sonolentas e a guarnição dispersa. Eles usariam as ferramentas da aldeia para superar as muralhas de pedra. Agnès teve um papel estratégico. Ela, que conhecia o castelo melhor do que ninguém, desenhou os mapas de sua memória. Ela indicou o portão de serviço secreto, raramente usado, perto dos depósitos de lenha, a sua única fraqueza. Uma noite fria e chuvosa foi a escolhida. O som do temporal abafava o ruído dos passos dos camponeses. Eles se aproximaram do castelo de Montfort com as armas rústicas escondidas sob os mantos. Agnès e Jean lideraram a vanguarda. A tecelã sentia a adrenalina e o medo misturados. Ela não era uma guerreira, mas a defensora de sua família e sua comunidade. Sua coragem superava o medo da espada. No portão de serviço, Luke e os ferreiros usaram ferramentas modificadas para quebrar o trinco. Foi um trabalho lento e agonizante. O som do metal raspando parecia alto demais no silêncio da noite. Eles entraram. O castelo estava escuro, iluminado apenas por algumas tochas vacilantes.
grupo se dividiu. Jean foi em direção ao grande salão para encontrar Raul e seus cavaleiros leais. E Agnès foi ao encontro de Elara na masmorra. O confronto no grande salão foi rápido. Os cavaleiros leais a Raul, enfraquecidos pela confusão e pela doença do Senhor, foram facilmente dominados pela fúria da revolta. Raul, doente, observava tudo de sua cama. Agnès chegou à masmorra. Elara estava ali, acorrentada, despojada de sua vaidade, mas ainda com um olhar frio. A tecelã olhou para a nobre. A verdade de Montfort não pôde ser tecida em seda, Agnès disse antes de se afastar. A revolta camponesa tomou Montfort. O silêncio que se seguiu à breve luta foi ensurdecedor. O castelo, acostumado ao comando rígido, estava nas mãos dos laboratores. Jean não buscou vingança. Ele buscou a estabilidade e o respeito que lhes haviam sido negados. Lord Raoul, fraco e acamado, não ofereceu resistência. Ele viu a ascensão de Jean não como uma traição, mas como a única forma de evitar o completo colapso do feudo. A crueldade de Elara havia destruído a própria estrutura que ele jurou proteger. Raul convocou Jean ao seu lado. O senhor, que sempre vira o ferreiro como uma ferramenta, agora o via como um sucessor. Jean, Raul tossiu, a voz um sussurro. Tu és o mais leal. Governa Montfort, mas protege o feudo. Jean, o ferreiro, ajoelhou-se não como um servo, mas como um homem de honra. Ele jurou proteger a terra e o povo, não a linhagem doente de Raul. Agnès observava à distância, seu coração dividido entre a tristeza pela queda do antigo regime e a esperança pelo futuro. Elara foi trazida da masmorra. Sua sentença não foi a morte, o que teria feito dela uma mártir. Jean, a conselho de Agnès, optou por algo mais cruel para a nobre vaidosa: o exílio. Ela seria enviada, despojada de todas as suas posses e títulos, para um convento remoto. A partida de Elara foi silenciosa, na calada da manhã. Ela vestia um pano simples de lã grossa. O castelo, outrora o palco de sua vaidade, assistiu ao seu fim sem luto. A justiça dos camponeses foi implacável em sua simplicidade, despojá-la do poder que ela tanto amava. Uma semana após a revolta, Lord Raoul morreu pacificamente em sua cama. O funeral foi simples. O padre Antoine conduziu a cerimônia. A linhagem de Raoul não teve sucessor imediato. Montfort estava oficialmente sem senhor. Jean e Agnès assumiram o governo. Jean, como o novo senhor de Montfort por aclamação e mérito, sentou-se no grande salão. Agnès, a ex-tecelã serva, era agora Lady de Montfort. Era uma revolução silenciosa, sem precedentes na região. A primeira ordem de Jean foi sobre a justiça. Ele aboliu as banalidades mais opressivas e reduziu a corvéia para um nível razoável. A terra continuava a ser o sustento, mas o trabalho dos camponeses seria justamente recompensado. Agnès, por sua vez, voltou-se para a ala das damas. Sua primeira ação como lady foi a mais simbólica. Ela pegou o manto das estações, a tapeçaria de magia, e levou-o para o pátio sob a luz do sol. Ela não o queimou. Em vez disso, ela o cortou em tiras pequenas. A magia não pode governar, apenas a verdade, ela disse a Jean. Ela distribuiu as tiras do manto entre as criadas e camponesas mais pobres para remendar suas roupas. O poder do manto foi dissolvido na humildade. A nova lady não usava seda e veludo como Elara. Agnès vestia lã fina, de qualidade, tecida por ela mesma, e roupas simples que refletiam sua origem e seu respeito pelo trabalho.
ela era a lady do povo. O governo de Jean e Agnès focou na reconstrução. A forja de Jean, agora a forja do castelo, trabalhava para criar melhores ferramentas agrícolas, não apenas armas. A prioridade era o celeiro, não o arsenal. O conhecimento da abadia, trazido por Agnès, foi institucionalizado. Ela criou um pequeno herbário no castelo, onde as criadas mais jovens aprendiam sobre a cura com ervas, uma mistura de saber monástico e sabedoria popular. Os anos de paz trouxeram prosperidade. A boa gestão das terras e a redução dos impostos incentivaram o trabalho. Os celeiros ficaram cheios. Pela primeira vez em décadas, o espectro da fome recuou significativamente de Boisclair. O filho mais velho de Agnès, Pierre, o tecelão da Cidade Livre, voltou com frequência. Ele atuou como um embaixador, conectando Montfort às rotas comerciais emergentes e aos ideais de liberdade dos burgueses. Montfort, sob Jean, tornou-se um feudo diferente, um modelo de justiça feudal. Outros pequenos senhores, vendo a prosperidade de Boisclair, começaram a imitar as políticas de Jean. A servidão começou a diminuir gradualmente. Agnès nunca parou de tecer. Ela criou uma nova tapeçaria para o grande salão, não mais cenas de caça ou lendas. A tapeçaria retratava a vida no feudo, camponeses trabalhando, a igreja abençoando e o castelo protegendo-os. Era a tapeçaria da verdade. Ela mostrava a ordem da Idade Média. Aqueles que trabalhavam eram tão importantes quanto aqueles que lutavam ou oravam. O laboratório era a base. A vida de Agnès não foi mais fácil, mas foi mais significativa. Ela e Jean tinham rompido o ciclo. Eles provaram que o poder verdadeiro não vinha do nascimento, mas do apoio e da lealdade do povo à terra. Na velhice, Agnès podia sentar-se na torre de vigia, observando a aldeia florescer. As choupanas estavam mais robustas, a igreja restaurada. O som do martelo de Jean não era mais uma ameaça, mas uma promessa. Seu neto foi o primeiro em Montfort a aprender a ler e escrever, educado por um monge trazido da abadia de Saint-Mathieu. O conhecimento antes restrito aos claustros chegava agora à prole dos camponeses. Agnès faleceu em uma manhã de primavera após uma vida longa e árdua, mas plena. Ela foi sepultada no adro da igreja, não como lady, mas como Agnès de Boisclair, a tecelã que mudou um feudo. Jean continuou a governar com sabedoria até a sua própria morte. O legado de ambos foi a fundação de uma nova linhagem, uma linhagem de senhores camponeses, que valorizava a terra e o trabalho acima de tudo. A história de Montfort se tornou uma lenda sussurrada. A história de como a magia foi desvendada pela verdade e como o destino de um reino foi tecida pelas mãos hábeis e corajosas de uma humilde tecelã. O som da nova era, o sino da Cidade Livre, era a prova de que a transformação era possível. Nos anos de sua velhice, Agnès viu o mundo se expandir de maneiras que ela jamais imaginara. Não mais confinada à tecelagem sob o teto de palha ou à umidade da pedra do castelo, ela observava as rotas que se abriam. Jean, o ferreiro senhor, teve que aprender a lidar com novos desafios. A lei. Ele dependia do conhecimento dos clérigos e dos homens de lei que vinham da capital do duque. O governo não era apenas força, era escrita e documentos. Agnès garantiu que o monge bibliotecário da abadia de Saint-Mathieu passasse a visitar o castelo regularmente. Ele não só ensinava seu neto, mas também ajudava a copiar livros de registros e contabilidade, essenciais
para a nova administração justa. A vida no castelo mudou. O grande salão, antes dominado por banquetes rudes e barulhentos, tornou-se um local de reunião e discussão de problemas. As vozes dos camponeses eram ouvidas através dos representantes eleitos anualmente. Jean insistiu em manter o treinamento militar, mas com uma diferença. O treinamento era para proteger o feudo de invasores externos, e não para oprimir seus próprios servos. O cavaleiro agora era o protetor do laboratório. O clima medieval era tingido de misticismo. Agnès se lembrava do medo dos espíritos da floresta e da crença nos milagres. O padre Antoine, embora justo, ainda falava sobre a luta entre o céu e o inferno, uma realidade constante. A Tecelã valorizava a comunidade. Nos festivais, como o dia de São João, toda a aldeia se reunia. Havia danças em torno da fogueira, a troca de ervas e a alegria simples que a dureza da vida tornava ainda mais preciosa. Agnès frequentemente visitava a antiga choupana, agora habitada por uma família jovem. Ela se sentava na porta, sentindo o cheiro familiar da fumaça de turfa e ouvindo o som da rosca de fiar, uma música constante de seu passado. A maior alegria veio com a chegada dos livros. Seu filho Pierre, o tecelão da cidade, enviava textos de Saint-Éloi. Eram sobre a filosofia grega, redescoberta pelos árabes e trazida para a Europa. As ideias estavam circulando. Ela aprendeu que o mundo era mais do que a terra. Era o mar, o comércio e a ideia. A mente humana, ela percebeu, era o tear mais complexo de todos, capaz de tecer futuros. O legado de Elara era uma memória sombria. O manto da verdade, em seus pequenos pedaços, estava espalhado por Boisclair. Era um lembrete silencioso de que a vaidade e a mentira acabam se desintegrando. A morte era uma companheira constante na Idade Média. Agnès já havia visto muitos morrerem de doença ou acidentes de trabalho. A morte não era romantizada. Era um fato duro, aceito com fé e resignação. O padre Antoine, em sua última confissão, disse a Agnès: "Tu fizeste a obra de Deus na terra, Lady Agnès. A justiça é uma forma de oração." Foi a maior bênção que ela poderia ter recebido. O neto de Agnès, o jovem Raul, em homenagem ao antigo senhor, em um gesto de respeito, tornou-se o herdeiro. Ele não seria um ferreiro, nem um servo, mas um erudito e um senhor, a fusão dos dois mundos. Ele foi enviado para estudar na Cidade Livre, Saint-Éloi, para aprender sobre o direito romano e o comércio, os pilares do mundo que se anunciava. O feudo de Montfort estava investindo no futuro. Agnès viajava ocasionalmente. Ela visitou Saint-Éloi. A cidade era uma explosão de vida, barulho e movimento. Ela viu os teares horizontais, mais avançados que os dela, e as oficinas fervilhando. Ela percebeu que o capital estava substituindo a terra como a maior fonte de poder. Os burgueses ricos usavam dinheiro para comprar a liberdade e a influência, algo inimaginável em sua juventude. A Tecelã, no entanto, nunca se arrependeu de ter ficado ligada à terra. A sua reforma foi humana, não econômica. Ela deixou um feudo mais justo, não mais rico. O seu valor estava na comunidade. O último presente de Agnès para Jean foi um novo cinto para seu gibão, feito de couro curtido por ela e bordado com o arado e o tear. Um símbolo constante de sua união e de seu propósito. Bloco 165. Jean e Agnès morreram com poucos anos de diferença, sepultados lado a lado, como era o costume. O epitáfio em sua lápide de pedra
incomum para camponeses, dizia Jean e Agnès de Montfort, laboratórios e guardiões. O jovem Raul, ao retornar dos estudos, assumiu o governo com o apoio do povo. Ele continuou as políticas de seus avós, estabelecendo uma pequena escola na aldeia para as crianças dos camponeses. Montfort tornou-se um refúgio de paz em uma Europa ainda turbulenta. Era um pequeno farol de justiça, cuja história era contada pelos menestréis não em versos heróicos, mas em canções suaves sobre o poder do trabalho. A tapeçaria de Agnès, no grande salão, tornou-se o documento mais importante do feudo. Ela guiava a moral dos novos senhores, um lembrete visual de suas raízes e seus deveres. A Tecelã de Boisclair provou que mesmo na Idade Média, um período de estruturas rígidas e hierarquias de ferro, o indivíduo, movido pela coragem e pelo ofício, poderia reescrever seu próprio destino. A vida de Agnès, a Tecelã e Lady foi a própria essência da Idade Média. Uma jornada de escuridão e luz, fé e superstição, dureza e uma comunidade inquebrável, tudo tecido em uma longa e inesquecível tapeçaria da história. A mãe de Agnès, Marie, era a memória viva de Boisclair. Uma mulher de poucas palavras, mas de grande sabedoria, ela ensinava que a força do servo não estava na luta, mas na paciência e na capacidade de adaptação à dureza do Senhor e da terra. Maria estava inicialmente assustada com a revolta, mas orgulhosa. O ferro é duro, mas o vento quebra o carvalho, ela disse a Jean. Ela o aconselhou a governar com a simplicidade da aldeia e não com a vaidade do castelo. Agnès buscava frequentemente o conselho da mãe. A vida no castelo, mesmo como lady, era complexa. Havia rivalidades internas entre os criados e a pressão de outros senhores vizinhos que olhavam Montfort com cobiça e desconfiança. Um dos maiores desafios de Jean era a defesa. Ele precisava de cavaleiros. Ele reformulou a cavalaria de Raul, exigindo que os novos cavaleiros jurassem lealdade não apenas a ele, mas ao povo e à terra de Montfort. O juramento era feito no adro da igreja, não no castelo. Era um ritual incomum que chocava a nobreza vizinha, mas reforçava o novo contrato social. A força armada servia à comunidade, não à ambição individual. Agnès supervisionou o tesouro. Ela descobriu que Elara havia roubado ouro e joias, mas também que Raul havia investido pesadamente em relíquias religiosas, um costume comum da época para garantir o favor divino. A Tecelã vendeu algumas relíquias menores, sem valor espiritual para os camponeses, e usou o dinheiro para comprar sementes melhores e ferramentas agrícolas mais eficientes vindas da Cidade Livre. O capital servia à terra. A disciplina religiosa na Idade Média era severa. Agnès, como lady, tinha que garantir que o povo frequentasse a missa e pagasse o dízimo. Ela usou o dízimo para restaurar o telhado da igreja, mostrando que o dinheiro voltava para a comunidade. A vida dos monges da abadia de Saint-Mathieu era um contraste à dos camponeses. Eles seguiam a regra de São Bento, dividindo o dia entre oração, leitura, o Lectio Divina e trabalho manual, ora et labora. Eles eram a reserva de conhecimento. Agnès trocava frequentemente ervas medicinais com o abade em troca de pergaminhos velhos. Os pergaminhos eram usados por seu neto para praticar a escrita, um luxo que marcava a ascensão da família. A superstição era forte. O medo da feitiçaria e das bruxas era real.
Agnès, consciente do risco que correu com o manto, usava sua sabedoria de ervas de forma discreta, sempre sob o pretexto de ser uma bênção da Virgem Maria. A tecelã ensinava às jovens da aldeia, não apenas a tecer, mas a costurar e a bordar, habilidades que poderiam torná-las úteis em qualquer castelo ou cidade. O ofício era a primeira forma de liberdade. Ela introduziu novos corantes para o linho da aldeia, cores vibrantes que faziam seus tecidos serem notados nas feiras. O linho de Bois Clair, antes cinzento e grosseiro, tornou-se sinônimo de qualidade. O comércio era a grande mudança. O feudo de Montfort começou a exportar seus tecidos e cereais excedentes para Saint-Éloi. As feiras, grandes eventos de troca e comércio, eram agora cruciais para a economia de Montfort. Jeanne, com sua experiência em ferreiro, construiu uma nova ponte sobre o riacho, facilitando o transporte de carroças. A infraestrutura, antes negligenciada, era vital para a prosperidade do feudo. A vida dos servos estava mudando lentamente. A herança da servidão ainda existia, mas o peso era menor. Muitos começaram a conseguir comprar a sua liberdade, alforria, movendo-se para a cidade ou tornando-se camponeses livres. Agnès e Jeanne assistiam à transformação com satisfação. Eles não eram nobres por sangue, mas governavam com um senso de responsabilidade social que a nobreza tradicional muitas vezes havia perdido. O castelo, sob a nova administração, tornou-se mais habitável. Agnès mandou reformar o grande salão, abrindo janelas maiores para deixar entrar a luz. O castelo era mais frio, mas menos sombrio. A tecelã, agora lady, ensinou seu neto, Raoul, que o verdadeiro poder de Montfort estava no equilíbrio entre a força, o castelo e o sustento, a aldeia. Ele deveria ser o elo, não o déspota. O jovem Raoul, ao retornar dos estudos, trouxe consigo o ideal de universidade. Ele falava de Paris e Bolonha, centros de saber onde os homens discutiam teologia, direito e medicina. A ideia de uma escola formal, onde as crianças da aldeia pudessem aprender o básico do latim e da aritmética, era revolucionária para Montfort. E foi o último grande projeto de Agnès e Jeanne. Agnès faleceu no final de um outono farto. A aldeia chorou a sua lady do povo. O sino da igreja de Saint-Mathieu tocou por 3 dias inteiros, um luto incomum para uma mulher de origem humilde. Seu caixão foi coberto com a tapeçaria que ela tecera, o painel do laboratório. Era o seu último ato de humildade e a sua derradeira declaração de que a honra reside no trabalho. Jean, velho e fragilizado pela perda, continuou a governar por mais alguns anos, com a ajuda de seu neto. Ele sentava-se sozinho no grande salão, olhando para a tapeçaria de Agnès, encontrando nela a força para continuar. A história de Agnès e Jeanne, a tecelã e o ferreiro, tornou-se uma lenda nos feudos vizinhos, contada em segredo nos mercados e nas tabernas. Era a prova de que a Idade Média, embora brutal, podia ser reformada pela força silenciosa e inquebrável da comunidade. E assim, chegamos ao fim da longa e inesquecível tapeçaria de Agnès, a tecelã de Bois Clair e Lady de Montfort. Esperamos que esta jornada detalhada pela Idade Média, através da vida dos servos e dos senhores, tenha sido enriquecedora e profunda.
A história de Montfort nos lembra que mesmo nas épocas mais difíceis, a justiça, a honra e o poder da comunidade podem prevalecer sobre a tirania. Se você chegou até aqui, o nosso mais sincero obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se juntar a nós em futuras narrativas. A sua presença é o que torna este projeto possível. Desejamos que você tenha tudo de bom em sua vida. E se for dormir, que os sonhos sejam leves e doces, longe das muralhas frias de pedra. Tenha uma ótima noite e até a próxima história. E assim, chegamos ao fim da longa e inesquecível tapeçaria de Agnès, a tecelã de Boisclair e Lady de Montfort. Esperamos que esta jornada detalhada pela Idade Média, através da vida dos servos e dos senhores, tenha sido enriquecedora e profunda. A história de Montfort nos lembra que mesmo nas épocas mais difíceis, a justiça, a honra e o poder da comunidade podem prevalecer sobre a tirania. Se você chegou até aqui, o nosso mais sincero obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se juntar a nós em futuras narrativas. A sua presença é o que torna este projeto possível. Desejamos que você tenha tudo de bom em sua vida. E se for dormir, que os sonhos sejam leves e doces, longe das muralhas frias de pedra. Tenha uma ótima noite e até a próxima história.